Boa noite, pessoal, aqui é Alceu, ou Cabo Campussil, como vocês preferir. Hoje, 20 de outubro de 2022, eu tenho uma série de conteúdo para criar para vocês aqui, mas antes de eu começar a gravar esse conteúdo, eu vou falar para vocês aqui sobre um camarada que me chamou de alienado. Então eu escrevi aqui um texto escrito de minha autoria e vou estar lendo para vocês, mais para esse camarada aí, que não é só ele que falou a mesma coisa. Inclusive no comentário dele fez: o Bolsonaro só ganhou porque o juiz Sérgio Moro prendeu o Lula inocente para que ele pudesse ser presidente. Entendeu? Então tem aqui uma série de perguntas que eu tenho para responder, mas vou começar com esse texto aqui que eu escrevi. Que eu começo dizendo assim: aos que votam no Lula, eu conheço a trajetória do Lula desde 1985 para cá. Coisas obscuras que nunca foram julgadas, pessoas que morreram ao cruzar o caminho do PT. Falar para mim que sou contra o Lula, que o Sérgio Moro foi comprado para dar uma chance para o Bolsonaro ser presidente, é uma besteira. Caso Mensalão, caso Petrolão, caso Celso Daniel. Moro nem era advogado ainda, estava estudando. Já no caso Teori Zavascki, Eduardo Campos, para quem não lembra, Eduardo Campos era o candidato que disputa a presidência com a Dilma em 2014, o avião dele caiu. Teori Zavascki é o ministro do Supremo Tribunal que também morreu numa queda de avião. E eu continuo falando. Caso Eduardo Campos, Sérgio Moro já existia. No caso Teori Zavascki, Eduardo Campos já existia. São apenas alguns fatos que eu escrevi aqui, mas que tem outros vários. Se você for estudar a história do Lula, você vai ver que são tantos casos. No caso Eduardo Campos e Teori Zavascki, Moro já existia. Então, eu fiz uma pergunta bem aqui. A minha pergunta é: então Moro tem a ver com a morte deles? Então Moro tem alguma coisa a ver com a morte deles para que Bolsonaro tivesse chance de ser presidente? Essa é a minha pergunta. Então, o que eu tenho para dizer para você, que me chamou de alienado: eu duvido que, se você parar de preguiça e procurar ler a história do Lula, de 85 para cá, foi só o que eu li, eu duvido essa conversa de dizer: você defende o Lula porque o Moro prendeu, você defende o Bolsonaro porque o Moro prendeu o Lula inocentemente. A história do Lula é muito mais antiga, entendeu? Tem palavras dele dizendo que quer transformar o Brasil numa outra coisa. Censura já começou, entendeu? Censura já começou. As pessoas que ele teve o trabalho de indicar para o Supremo Tribunal são pessoas que hoje estão abrindo caminho para ele. Tu não vê essas pessoas abrindo caminho para a direita, só para o Lula. Essas pessoas que ele se teve o trabalho de colocar lá, hoje em dia estão só abrindo caminho para ele. Entendeu? Tem muitos canais aí, do dia 10 para cá, pelo menos que eu saiba, 15 canais de conteúdo, televisão, Jovem Pan e outros, foram censurados. Que democracia é essa? Você que vota no Lula, você tem que parar de preguiça, estudar e ler. Bolsonaro não é o melhor para o Brasil. Daqui a pouco o Bolsonaro aparece preso por algum crime que ele cometeu, mas ele responde por ele. Eu respondo por mim, entendeu? Bolsonaro pode não ser o melhor do Brasil, mas é o único que nós temos. É a opção que nós temos. Diferente do Lula, que está confessando tudo que ele planeja fazer se chegar presidente. O Lula abre a boca no vídeo para dizer que pessoas que estão, amigos dele que não vêm no Brasil, que quando ele voltar a governar, vão voltar a aparecer. Essas pessoas que ele está falando são nossos países vizinhos aqui. São pessoas que estão se dedicando a destruir o próprio país. Beleza? Obrigado.
Uai, seu app de vídeos curtos.